pare tudo o que você está fazendo agora e imagine o silêncio. Não o silêncio de uma sala vazia ou de uma rua deserta na madrugada. Imagine o silêncio absoluto de um vácuo que se estende por bilhões de anos-luz. Um abismo negro onde o tempo parece não existir. E de repente, no meio desse nada eterno, algo grita. Não é um grito de dor nem de alegria. É um grito matemático. Um sussurro eletromagnético que atravessou a escuridão por milhares de anos apenas para tocar, por exatos 72 segundos, a antena de um rádio observatório em Ohio. Naquela noite de agosto de 1977, a humanidade deixou de estar sozinha. Ou pelo menos, foi o que pensamos. O problema é que, logo depois de dizer "Olá", o universo voltou a se calar. E esse silêncio, desde então, tornou-se ensurdecedor. Se você é o tipo de pessoa que olha para as estrelas e sente que há algo lá fora esperando para ser descoberto, algo que desafia a nossa compreensão da realidade, você está no lugar certo. Antes de mergulharmos no coração do sinal mais misterioso da história, inscreva-se aqui, porque o que vamos explorar hoje não é apenas ciência, é a busca definitiva pela nossa identidade no cosmos. A história não começa em uma base secreta da NASA ou em um laboratório de alta tecnologia em Hollywood. Ela começa em um lugar apelidado de Big Ear. A Grande Orelha era o observatório de rádio da Universidade Estadual de Ohio em 1977, enquanto o mundo vibrava com o lançamento de Star Wars nos cinemas e a sonda Voyager partia para o desconhecido. Um grupo de astrônomos estava ouvindo. Eles não buscavam música nem conversas, mas frequências. Ruído de fundo, o chiado estático do nascimento do universo. Na noite de 15 de agosto, Jerry Heyman, um astrônomo voluntário, revisava as pilhas de papel contínuo que o computador IBM 1130 havia cuspido. Eram colunas e mais colunas de números e letras, uma representação visual da intensidade do sinal recebido. Para um olho destreinado, parecia uma sopa de letrinhas sem sentido, mas Jerry sabia ler aquela música. A escala ia de 1 a 9 e depois de A a Z para intensidades maiores. De repente, os olhos dele pararam. No meio de uma sequência monótona de 1 e 2, surgiu uma anomalia, uma sequência que parecia impossível. 6, IQJ5. Jerry pegou uma caneta vermelha. O coração dele deve ter disparado, embora o ambiente estivesse em um silêncio absoluto. Ele circulou aquela sequência e, em um impulso de pura incredulidade e choque, escreveu uma única palavra na margem do papel. Uou! Ele mal sabia que naquele momento acabara de batizar o maior mistério da astrofísica moderna. O sinal Uou não era um ruído comum. Ele era potente, focado e, mais importante, estava na frequência exata que os cientistas previram que uma civilização alienígena usaria para se comunicar. Mas por que essa frequência? Por que 1420 MHz? Imagine que o universo é uma rádio gigante com bilhões de estações. Onde você sintonizaria para ser ouvido? Os cientistas acreditam que o ponto de encontro cósmico é a linha do hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Ele emite uma radiação natural nessa frequência de 1420 MHz. É como uma placa de sinalização universal. Qualquer civilização avançada saberia que, se quisesse chamar a atenção de outra espécie inteligente, deveria transmitir ali, no buraco de água do cosmos. E foi exatamente lá que o sinal apareceu. O sinal Uou! Não era apenas forte, ele tinha uma assinatura de banda estreita. Isso é fundamental. Fenômenos naturais, como pulsares, quasares ou explosões de supernovas, emitem sinais de banda larga, espalhados por muitas frequências, como um borrão de luz. O sinal de Ohio era um laser, era um ponto fixo de energia vindo de uma direção específica no céu. A constelação de Sagitário, estamos prestes a entrar na parte mais perturbadora desta jornada. O que aconteceu quando tentamos ouvir de novo? Mas antes, se este mistério está fazendo você questionar o nosso lugar no universo,
deixe seu like. Isso ajuda a levar essa busca por respostas a mais pessoas que, como você, não se contentam com o óbvio. Após a descoberta de Jerry Mann, o mundo da astronomia entrou em colapso. O Big Air continuou monitorando aquela mesma coordenada no espaço, esperando, implorando por um bis. Astrônomos de todo o planeta viraram seus pratos de rádio para Sagitário. Eles procuraram por dias, semanas, meses e, eventualmente, décadas. O resultado? Nada. O vazio. O sinal WOW durou 72 segundos e nunca mais se repetiu. Foi como ouvir alguém gritar seu nome em uma multidão. Você se vira para olhar e não vê ninguém. Apenas o mar de rostos desconhecidos e o som do vento. Essa transitoriedade é o que torna o sinal WOW tão frustrante e fascinante. Se fosse uma interferência terrestre, como um satélite ou um sinal de rádio rebatido na atmosfera, ele teria se movido ou aparecido novamente. O Big Air tinha 2 buzinas de recepção. Se o sinal fosse fixo no céu, ele deveria ter sido detectado pela primeira buzina e 3 minutos depois pela segunda devido à rotação da Terra, mas o sinal só apareceu em uma delas. Ele surgiu do nada e desapareceu no nada. Ao longo dos anos, os céticos tentaram de tudo para desmistificar o WOW. Em 2017, uma teoria sugeriu que o sinal poderia ter sido causado pelo hidrogênio na cauda de 2 cometas que passavam por ali na época. Parecia a solução perfeita para o crime, mas a comunidade científica logo derrubou a hipótese. Cometas não emitem sinais tão potentes nem tão focados naquela frequência específica. A ciência voltou à estaca zero. Isso nos leva a uma possibilidade arrepiante. Se o sinal era artificial, o que ele dizia? Infelizmente, o computador de 1977 não capturou modulação, apenas a intensidade. Não sabemos se havia uma mensagem codificada, uma imagem ou uma saudação. O sinal WOW pode ter sido apenas o ping de um radar interestelar. Imagine uma civilização a milhares de anos-luz de distância, varrendo o céu com um farol de energia, assim como faróis em ilhas desertas varrem o oceano. O Big Air estava simplesmente no lugar certo, na hora certa, para ser atingido por esse flash de luz invisível. E se não foi um erro, e se foi um adeus, Sagitário está a milhares de anos-luz de distância. Isso significa que, se o sinal foi enviado por seres inteligentes, eles o enviaram na época em que os seres humanos ainda estavam aprendendo a fundir o bronze. Quando o sinal chegou ao Rio, em 1977, a civilização que o enviou poderia já ter desaparecido. O sinal WOW pode ser o eco de uma civilização morta, um epitáfio lançado ao cosmos esperando que alguém, em algum lugar, soubesse que eles existiram. Essa é a solidão do paradoxo de Fermi. Se o universo está cheio de vida, onde está todo mundo, o sinal WOW é a única peça de evidência que sugere que o silêncio não é absoluto. Ele é a rachadura na parede da nossa caverna. Ele nos diz que houve um momento, um único flash de tempo, onde as leis da probabilidade se alinharam e o impossível se tornou real. Mas a falta de repetição nos deixa com uma dúvida cruel. Seremos nós como formigas tentando entender o sinal de rádio de um smartphone que passa por cima de nosso formigueiro? Hoje, o local onde ficava o Big E é um campo de golfe. O rádio observatório foi demolido em 1998, um fim melancólico para o lugar que nos deu o maior vislumbre do desconhecido. Mas a busca continua. Novos telescópios, muito mais potentes que a grande orelha, agora vasculham milhões de frequências simultaneamente. O projeto Breakthrough Lisan, financiado por bilhões de dólares, está ouvindo. Eles buscam pelo 20, mas talvez estejamos olhando da forma errada. Talvez a mensagem não esteja no sinal, mas na nossa reação a ele. O fato de ainda estarmos falando sobre 72 segundos de ruído captados há quase 50 anos prova que temos uma fome incurável de conexão. Não queremos ser os únicos observadores de toda essa beleza cósmica
O sinal WOW é o lembrete de que o universo é vasto, estranho e, acima de tudo, imprevisível. Pode ser que, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, outro sinal esteja cruzando a atmosfera da Terra. Pode ser que ele esteja sintonizado em uma frequência que ainda não sabemos captar. Ou pode ser que o universo esteja esperando que nós demos o próximo passo. O sinal WOW foi um chamado. A pergunta que fica não é se eles estão lá fora, mas se nós teremos a coragem e a paciência de continuar ouvindo quando o resto do mundo nos diz que o céu está vazio. Jerry Heyman passou o resto de sua vida sendo questionado sobre aqueles 72 segundos. Ele nunca afirmou com certeza que eram alienígenas, mas também nunca encontrou uma explicação natural que fizesse sentido. Ele ficou no limbo, assim como todos nós. O WOW continua circulado em vermelho no livro da história humana. Uma pergunta sem resposta. Um mistério que nos convida a olhar para cima com um misto de esperança e pavor. Se o sinal WOW fosse enviado hoje, você acha que estaríamos prontos para o que ele tem a dizer? Ou o barulho da nossa própria civilização nos impediria de ouvir o sussurro do vizinho? O que você faria se recebesse uma mensagem das estrelas que mudasse tudo? O que sabemos sobre a vida? Comenta aqui embaixo. Sua teoria pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça cósmico. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que perde o sono pensando no espaço. Vamos manter a busca viva. Até a próxima frequência.